Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que mudou de ontem para hoje e a notícia boa que temos hoje, a primeira prisioneira lá da Azovstal, lembra aquele pessoal que estava na Azovstal em Mariupol e foi capturada pelos russos, se entregou para os russos com a promessa de que seriam trocados por outros prisioneiros e até agora a gente não tinha muita informação, sabíamos que eles estavam bem, o pessoal tem mantido contato e coisa e tal, mas perspectiva de liberar efetivamente não tinha. Ontem a primeira foi liberada. Vamos falar sobre isso. Essas notícias foram sugeridas por Jonathan0406, Afonso Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos começar como a gente faz normalmente, revendo como é que está a situação aqui na linha de fronteira. Não tem grandes alterações, eu já mencionei para vocês, os russos não estão conseguindo avançar em Severodonetsk. Não quer dizer que eles não tenham ocupado a maior parte da cidade, que a situação não seja muito crítica, mas é impressionante como, mesmo com tanta vantagem, com tanta força, eles não conseguem avançar, a ponto que existe informação de que os russos trouxeram parte das tropas de Izium para essa região para tentar finalmente conseguir tomar totalmente Severodonetsk, né? Não conseguiram ainda. Ontem também houve um esforço muito grande deles de atravessar essa via, que é a via principal de comunicação entre Lysychansk e Bakhmut, que é a linha de comunicação central aqui das forças ucranianas nessa região. A gente já explicou isso, ela não é a única estrada que eles podem usar. Se essa estrada for tomada, eles podem usar outras, mas essa estrada é a melhor delas, é a mais tranquila, é a que tem melhor asfalto, é a que tem melhor condição de ser usada. Então, realmente, tomara que não consigam, eles estão fazendo muita força nesse sentido. Até aqui não conseguiram, mas vocês podem ver que eles estão bem próximo dela, né? Os russos estão realmente muito próximos de conseguir isso daí. Bom, apesar de todo esse reforço do lado de cá, houve ainda algumas tentativas de avanço aqui em Izium, mas que não deram muito certo. Os russos não conseguiram avançar aqui em Izium de ontem para hoje, né? De fato, ao contrário, o que a gente teve de novidade é que os ucranianos retomaram o vilarejo de Dmitrieva. Esse vilarejo estava, essa região toda aqui, ó, estava ontem sob o poder dos russos. Eles estavam brigando aqui em Vimopilia, mas os ucranianos conseguiram atrasar eles um bocado aqui, liberaram esses locais todos aqui. É uma boa notícia. Mas na verdade, aquilo que eu falei para vocês, a notícia melhor ainda, a gente não tem ainda neste mapa, que é que os ucranianos já ultrapassaram o rio aqui, já tem uma tropa ucraniana nesse lado de cá do Severodonetsk, no meio dessa floresta que tem aqui, e eles têm avançado, a gente não sabe ainda até onde eles vão, não temos muitas informações de lá, mas certamente espera-se coisas positivas no futuro, né? Ou seja, novamente a gente vê uma situação que os russos estão botando tudo que eles têm, estão trazendo todas as forças, trens e trens de tanques e coisa e tal, para tentar avançar e não conseguem avançar. Por quê? Porque o principal problema dos russos é a falta de pessoal, eles não têm gente para avançar, né? Os ucranianos têm um problema contrário, eles têm gente, falta a eles material, a gente vai falar sobre isso, quando que os materiais estão chegando, parece que a gente já tem algumas datas para chegar o HIMARS, chegar outras armas aí na Ucrânia, né? Pois bem, aqui em Zaporizhia não teve nenhuma grande mudança, mas teve um aspecto interessante aqui em Donetsk, na cidade de Donetsk, que foi essa foto que tiraram ontem. Olha só, foram vários depósitos de munição em Donetsk pegando fogo. Os ucranianos adotaram essa técnica aparentemente, eles estão identificando onde ficam os depósitos de munição. Qual que é o problema dos ucranianos? Eles estão sofrendo muito com a artilharia russa. Os russos têm pouca gente para ir para frente, então eles ficam lá na retaguarda jogando artilharia. E como eles têm um monte de munição, têm um monte de material, eles podem fazer isso com muita tranquilidade. Então qual que foi a estratégia que os ucranianos adotaram? Como tem muita gente nessa região aqui que é favorável à Ucrânia, ainda mais agora com a entrada da Ucrânia já assegurada na comunidade europeia, meu amigo, o pouco que tinha de apoio a essas, entre aspas, repúblicas separatistas aqui, acabou. Ninguém mais quer separar, só está separado porque o russo está lá com o exército lá dentro ocupando aquela área, né? Mas enfim, como tem muita gente que apoia a Ucrânia, o pessoal dá a dica para os ucranianos aonde estão os depósitos de munição. E com isso os ucranianos, não precisa nem de MLRS, com
um 777 já bem apontado, bem calibrado, eles têm munição que consegue fazer um tiro preciso, então eles conseguem fazer isso daqui. Essa daqui era a cidade de Severodonetsk, desculpa, de Donetsk ontem, né? Donetsk é essa cidade aqui grande na mão dos russos. Severodonetsk é outra coisa, é essa outra cidade aqui. Eu fico me perguntando se Severodonetsk é alguma coisa como Donetsk do Norte. Sinceramente eu não sei, eu não tenho conhecimento de ucraniano nesse nível, mas né, faz algum sentido, né? Enfim. O fato é que muitos depósitos de munição estavam pegando fogo ontem em Donetsk, o que deve atrasar. A gente já falou ontem, no vídeo de ontem, que o depósito que eles destruíram, que é um depósito grande aqui atrás, na retaguarda, deve atrasar todo o processo russo de apoio nessa área aqui. Aquele negócio, quanto mais na retaguarda, tipicamente você tem depósitos maiores de munição. Quando você chega na linha de frente, como é o caso de Donetsk, justamente você não vai deixar um depósito só com muita munição pelo risco desse depósito ser atingido pelo inimigo. Então em Donetsk você tem vários depósitos, pequenos, menores, né? Só que se você souber onde estão todos esses depósitos, meio que não tem muito problema, né? Bom, a grande expectativa de todo mundo continua sendo Kherson. A gente tem algumas boas notícias daqui, embora, novamente, a gente não esteja vendo no mapa o avanço disso daqui, mas eles já estão, segundo as informações, essa cidade de Kiselivka já está totalmente em poder dos ucranianos, e a expectativa deles é levar isso daqui para Chornobaivka muito em breve. Já tem imagem das tropas ucranianas mostrando a cidade de Kherson. De onde eles estão aqui, já dá para ver Kherson, já dá para ver a cidade. Então realmente eles estão chegando muito próximo. Inclusive o canadense estava falando aqui que eles já seguraram a linha Pravdini e Soldatsk, que são essas duas cidades aqui, ou seja, as duas já estão nas mãos dos ucranianos, então essa cidade também já está tomada pelos ucranianos, já foi retomada, né? E a briga, como a gente falou, já está aqui pegando todas essas cidades aqui de baixo, inclusive Tomina Balka, que é bem próximo também de Kherson, né? Inclusive, ele próprio falou, avisou aos habitantes de Kherson para o pessoal sair, né? Sair de Kherson. Os ucranianos que estão em Kherson, se puderem sair da cidade, é uma coisa positiva. A única forma de sair de Kherson é através da Crimeia, ou seja, eles teriam que sair aqui pela Crimeia, pela Rússia e voltar para a Ucrânia por outro lado. É uma coisa extremamente arriscada, mas é a única maneira que eles têm, ou pelo menos sair da cidade de Kherson e ir para algum outro lugar aqui dentro da área ocupada pelos russos, pelo motivo de que as coisas vão começar a esquentar em Kherson, né? O exército ucraniano já avisou que ele não vai atacar diretamente a cidade. Os alvos dele vão ser essa ponte aqui que tem em Antonivka, que é a ponte principal de Kherson, né? Esse rio que é um rio muito grande, tá, gente? É um rio enorme isso aqui. Então a ponte que tem aqui em Kherson é essa ponte aqui, e a represa que fica aqui em Nova Kakhovka. Esses são os dois alvos dos ucranianos, e não tem tanta gente assim na região, são cidades menores, né? Kherson é uma cidade relativamente grande, são 400 mil habitantes, então o problema todo que ele fala é o seguinte: no momento que os russos começarem a ver que eles perderam Kherson, que os ucranianos estão chegando perto o suficiente e que eles não vão ter condições de segurar a cidade, o que os russos vão fazer com os habitantes é uma incógnita, né? A gente viu em outras áreas, lá em Bucha, em outros, na parte norte da Ucrânia, quando os russos perceberam que não iam conseguir manter as posições, foi um festival de estupro, de roubalheira, de surra, de bater, de matar pessoas gratuitamente. Então isso é que é o medo deles, né? O exército ucraniano não vai atacar diretamente Kherson, vai vir aqui para Antonivka, que é uma cidadezinha também, o pessoal que vai sofrer também, não tem jeito, né? Para eles retomarem a cidade, eles vão ter que usar munição, vão ter que usar, não tem outra maneira de fazer isso, né? Mas Kherson em si não deve ser atacada diretamente pelos ucranianos, mas eles temem o que os russos possam fazer com os ucranianos nessa situação. Então o pessoal ucraniano que mora em Kherson, e qualquer pessoa que esteja em Kherson, foi recomendada pelo exército ucraniano a sair da cidade o mais rápido possível, procurar abrigo em algum outro lugar, tentar sair pela Crimeia para a Rússia e voltar para a Ucrânia, ou de alguma outra forma, mas não ficar em Kherson, porque a coisa vai esquentar nas próximas semanas, né? Bom,
Então é isso daí, como é que está o andamento. Como a gente viu, continuam os russos conseguindo andar praticamente nada. Na verdade, os ucranianos tomando mais território do que os russos. Não quer dizer que os russos estejam totalmente derrotados, a gente sabe que não, mas o fato é que para o segundo exército mais poderoso do mundo, realmente é surpreendente a forma como eles estão em termos militares aqui. E o ponto central dessa história toda é justamente que as armas ainda não chegaram. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes vou falar sobre o Boris Johnson, que teve ontem também em Kiev. Ficou com inveja, né, que o pessoal foi da França, da Alemanha, da Itália e da România, foram visitar Kiev. Aí o Boris Johnson deu um jeito de ir lá também. É aquele negócio, né? Todo mundo sabe que o Boris Johnson está sofrendo politicamente lá na Inglaterra, com questão da pandemia, aquela história toda de medidas antipandemia que estão muito questionadas, e daí ele deu uma festa durante a pandemia. Aquela história toda que a gente já viu dezenas de vezes, com dezenas de políticos em dezenas de lugares. Ele está realmente arriscado perder o mandato dele. Eu falei até que fiz um outro vídeo sobre esse caso. A última votação que teve dentro do partido teve mais de 138 votos contra ele. Geralmente na política inglesa, quando você tem mais de 100 votos, você sabe que o primeiro-ministro está condenado. Ele vai ficar mais um tempo, ele precisava de 200 e alguma coisa votos para realmente ser tirado, mas se tiver mais de 100 votos, o pessoal já sabe que é questão de tempo para o cara sair, né? E um ponto em que ele consegue ainda melhorar a popularidade dele é indo lá na Ucrânia. E não tem nada de errado nisso, ele está indo pelo motivo correto, está ajudando a Ucrânia. Então ontem ele foi lá justamente para levar informações sobre treinamento de ucranianos. Então ele vai oferecer para treinar 10 mil soldados ucranianos na Inglaterra. Isso é uma coisa positiva por dois aspectos, né? É positivo, primeiro, porque sim, a Ucrânia tem essa limitação do treinamento de pessoal, né? Como a gente sabe, eles estão mobilizando mais de 1 milhão de pessoas, mas treinar 1 milhão de pessoas, você precisa ter professor, precisa ter gente para treinar esse pessoal, não é fácil treinar tanta gente assim, né? E o Volodymyr Zelensky não quer jogar o pessoal na linha de frente como faz o Putin, sem nenhum treinamento. Então, ter o exército inglês treinando as pessoas na Ucrânia é uma coisa extremamente positiva. E tem um outro aspecto também, que é justamente mais um passo de integração com a defesa europeia. Isso é uma coisa que vai refletir muito lá na frente, por quê? Porque você vai ter, ao final dessa guerra, um monte de militares, de pessoas na Ucrânia, treinados de acordo com o exército inglês, com o padrão inglês de combate, o que é uma coisa muito positiva no final das contas. Mais uma pontezinha que vai ser construída aí em direção da entrada da Ucrânia na OTAN. Que eu estou cada vez mais convencido que essa coisa toda vai acabar com a Ucrânia reganhando todos os territórios e entrando para a OTAN e para a comunidade europeia. O Putin deu um tiro no próprio pé. O que vai acontecer com o Putin é que eu não sei. Bom, aqui está falando sobre os 10 mil ucranianos que vão ser treinados a cada 120 dias, então, ou seja, realmente é uma coisa positiva. Hoje em dia já tem muito armamento inglês, armamento ocidental lá na Ucrânia, então é bom que o pessoal seja treinado nesse tipo de arma. Então não fiquem achando que é uma ajuda meia boca, isso aqui não. É uma boa ajuda que o Boris Johnson está oferecendo ao Zelensky, né? O Zelensky agradeceu e coisa e tal. E o pessoal da Ucrânia gosta muito do Boris Johnson, principalmente porque ele foi o primeiro a visitar Kiev. Vocês lembram disso, né? A gente acompanhou isso aqui. Ele foi o primeiro chefe de Estado a visitar Kiev. Logo depois que os russos saíram de perto, ainda estava uma coisa meio nebulosa ainda, o Boris Johnson foi lá e visitou Kiev e foi prestar solidariedade ao Zelensky. Então isso tem realmente... Os que vieram depois, lógico, não diminui a importância, mas ser o primeiro requer um pouco mais de coragem, né? O secretário de Defesa ucraniano falou que o Land-Lease ainda não começou, as armas que vêm pelo Land-Lease ainda não começaram, os HIMARS ainda não vieram. Todas essas armas devem começar a chegar no dia 1º de julho. Então daí você vê a importância da Ucrânia estar conseguindo segurar essa fronteira que tem agora, porque chegando no dia 1º de julho, vai ter duas coisas que vão acontecer. Primeiro, a Rússia já vai ter perdido ainda mais ímpeto, porque eles cada vez mais não conseguem avançar nada, já tem um número enorme de insatisfação no exército russo, e mais uma vez eles não conseguem avançar nada, e a partir de julho as armas que vêm pelo Land-Lease vão começar a chegar na Ucrânia.
a coisa vai subir um patamar aí de vantagem para os ucranianos, porque é o que eu falei, o problema dos ucranianos é o contrário dos russos. Os russos têm pouca gente, pouco pessoal treinado e equipamento à vontade. Obus, arma, tanque, equipamentos velhos, é verdade, equipamentos ruins, mas tem muito. Os ucranianos, ao contrário, perderam muito do equipamento que eles tinham originalmente, tem pessoal à vontade, mas os equipamentos são poucos, tem pouca munição e coisa e tal, mas isso deve começar a mudar a partir já do dia 1º de julho, entre julho e agosto devem chegar todas as armas aí do Lend-Lease, ou devem começar a chegar as armas do Lend-Lease, né? E bom, vamos à boa notícia do dia. Essa é uma boa notícia realmente. Vocês lembram dessa médica, a chamada Yulia Payavska? A gente falou sobre ela na época lá do cerco a Mariupol, que ela é uma médica dos guerrilheiros, dos marines ucranianos, e estava lá em Mariupol, e estava tratando das pessoas. Foi ela que gravou, vocês lembram? Ela conseguiu mandar o vídeo dela atendendo um garoto, o garoto morrendo, muito triste aquele vídeo, eu nem toquei aqui porque realmente é muito triste isso. Mas enfim, ela era uma médica, estava lá em Mariupol, e ela foi a primeira das pessoas que foram entregues aos russos, né, que os russos tomaram como prisioneiros de guerra, e que foi liberado lá de Azovstal. Vocês lembram? Tem toda uma briga porque os russos falam que não, que Azov é nazista, aquela história toda. A gente sabe que não é, que é propaganda deles, mas existe um risco muito grande associado. E muita gente temia que eles acabassem sendo torturados ou não devolvidos e coisa e tal. E eu falei para vocês na época que foi feito um acordo, foi costurado um acordo, entrou a ONU, entrou a Cruz Vermelha, entrou um monte de gente. Então a gente tem evidência que as pessoas estão sendo tratadas decentemente pelos russos, então eles estão como prisioneiros de guerra, mas não estão sofrendo tortura, ou pelo menos até onde a gente sabe. Os parentes conseguem falar com eles de tempos em tempos, sob licença russa, é verdade, mas conseguem, é uma coisa positiva isso. E tivemos hoje, então, a primeira liberada. Tá ela aqui chegando em casa, voltando para casa. É muito pouco, foram mais de 2.000 pessoas. Ninguém sabe o número exato, alguns falam em 1.700, outros falam em 2.500. O fato é um monte de gente, um monte de prisioneiros que foram feitos ali na Azovstal. E ela foi a primeira liberada. É muito pouco perto disso, mas é um começo, né? Indica que realmente é possível liberar esse pessoal. De novo, a gente não sabe, ela certamente foi trocada por algum soldado ucraniano, por alguma coisa, teve algum acordo por trás ali, mas o importante é isso, conseguiram liberar, pelo menos ela, é o primeiro passo para liberar todos os demais, né? Eu tenho certeza que vai ser mais complicado quando chegar no pessoal do batalhão Azov em si, né? Assim, esse link aqui deveria estar antes aqui na minha organização, me desorganizei aqui com isso, mas justamente a questão dos helicópteros que estão embarcando dos Estados Unidos para a Ucrânia, né? Já 11 helicópteros Mi-17, que são helicópteros de fabricação russa, que pertencem ao exército americano, eles estão sendo enviados para a Ucrânia. São helicópteros que o exército americano tinha justamente para treinar, para ver como é que funciona um helicóptero russo e coisa e tal, e estão mandando para a Ucrânia agora, mais uma ajuda aí para a Ucrânia nessa guerra, né? A vantagem desses helicópteros é que os pilotos ucranianos já sabem pilotar esse tipo de helicóptero de tecnologia soviética, é muito mais fácil nisso daí, né? A gente tinha falado mais cedo sobre a situação precária dos combatentes russos, que muitos estão desistindo, muitos estão brigando, tem informação até de comandante que desertou, que saiu fora, saiu correndo, mas essa daqui é realmente curiosa, né? O pessoal fez uma vaquinha para coletar cuecas e papel higiênico. É isso daí. Os russos não têm cuecas e não têm papel higiênico para a linha de frente dos soldados dele. Aí tá a listinha aqui, o pessoal tá querendo fazer compra, né, fazer uma vaquinha para ajudar e coisa e tal. Para você ver o estado do segundo maior exército do mundo, né? Não consegue mandar papel higiênico e cueca lá para frente, né, para frente de batalha. Bom, e ontem teve uma outra enorme derrota para o Putin, que realmente isso deve ter doído. O Tokayev, que é o presidente do Cazaquistão, vocês lembram, esse cara aqui, ele, no início do ano, houve uma revolta no Cazaquistão e a Rússia mandou tropas para ajudar
a conter a revolta no Cazaquistão e coisa e tal, e ele foi mantido no poder graças a isso, né? Quase que o pessoal derrubou ele. E o Putin esperava que ele fosse retribuir coisa e tal, né? Apoiar o Putin nessa história toda. Porém, ele abertamente, na frente do Putin, o Putin até engasgou, ficou meio... ele falou que a LNR e a DNR, que são as repúblicas separatistas, aquela invenção do Putin que ele usa para justificar as coisas, que elas são quase estados. Ele não reconheceu a independência delas. Olha que coisa. Até o cara que era um vassalo do Putin, que deve favor a ele, não reconheceu. E o Putin do lado ali, o Putin ficou com uma cara de tacho ali quando ele falou isso. Porque isso mostra o quanto o pessoal está sentindo o cheiro de sangue com Putin. Putin já está fedendo a sangue. O pessoal sabe que o Putin não tem força agora. O Cazaquistão sabe que agora, se ele quiser se livrar da influência russa, se ele quiser realmente se tornar um país independente, sem ficar pagando tributo à Rússia, sem ficar pagando vassalagem à Rússia, a hora é agora. Putin está fraco. Eu estou achando até que estava demorando demais para esse pessoal começar a se rebelar contra Putin. Putin está todo sem jeito com essa história, porque ele sabe... Olha só, o pessoal que foi lá na conferência dele, coisa e tal, o maior líder estrangeiro que ele conseguiu levar, além do pessoal das repúblicas próximas à Rússia, foi o pessoal do Talibã. E mesmo o pessoal do Talibã também falou que reconhece a integridade da Ucrânia 100%, que não aceita a invasão russa. Repara, por que esse pessoal se sente na liberdade de falar isso ali? Porque eles percebem que Putin está fraco. Putin realmente não tem apoio nenhum. Vai sair dessa guerra mais fraco ainda. Não duvida, eu já falei para vocês, a Rússia vai se esfacelar depois dessa guerra. Os países que hoje são muito ligados à Rússia, como o Cazaquistão, o Tadiquistão, enfim, o Uzbequistão, todos esses países vão acabar saindo da esfera de influência russa, e até as repúblicas internas, não duvide, muitas delas vão declarar independência no final disso daí. Tá todo mundo já sentindo o cheiro de sangue do Putin, né? Esse aqui é um outro ponto que é extremamente sensível para os russos. A Lituânia vai impedir importações e exportações por ferrovias de Kaliningrado, né? Você sabe, a Rússia ela tem um exclave, né, que é essa região aqui de Kaliningrado, que faz parte da Rússia, mas não tem nenhuma ligação direta com o Estado russo, né? Então, essa ligação entre aqui e Belarus, né, ou Bielorrússia, ela se dá por ferrovia, principalmente. Depois que está aqui em Belarus, é fácil de chegar até a Rússia, porque aqui o cara de Belarus também é todo amiguinho do Putin e coisa e tal. Mas para você chegar daqui até Belarus, você tem que passar ou pela Polônia ou pela Lituânia. E havia um acordo da Lituânia de permitir a passagem por trem aqui de cargas vindas de Kaliningrado e indo para Kaliningrado. Porque, veja, são cargas que não vão sair da Rússia, né? Elas estão saindo dessa parte da Rússia e indo para essa parte da Rússia. Só que o que a Lituânia falou é: as cargas que estão saindo da Rússia para vir para Kaliningrado, para serem exportadas, elas não vão poder passar pela Lituânia. Isso certamente vai gerar um problema para o Putin, né? Outro problema, que pode parecer uma solução, mas que é mais um problema, a China sinalizou que pode ajudar a aviação comercial russa com peças de aviões, né? Vocês lembram, a aviação comercial russa já está quase parando, porque os aviões não têm seguro, não conseguem voar para lugar nenhum, e não tem peças para fazer manutenção. Eles estão canibalizando outros aviões para fazer manutenção, mas no final das contas não vão conseguir manter isso por muito tempo. A Rússia se comprometeu a ajudar a fornecer componentes para companhias aéreas russas. Mas ele falou isso, não fez nada ainda. E qual que é o problema? O problema são as sanções indiretas. Vocês viram o caso do avião que parou na Argentina recentemente, que veio da Venezuela e coisa e tal? Era justamente a questão de sanções indiretas. A Argentina não quis tocar no avião para não sofrer sanções indiretas dos Estados Unidos. Se mexer em avião da Venezuela e do Irã, você sofre as sanções. Então a China tem esse mesmo problema. Se ela fornecer peças para a Rússia, ela pode fazer isso? Pode. E o problema é que ela vai ficar sem as peças ocidentais. Até que ponto isso é possível para a China, né? Eles estão aqui negociando os detalhes, vamos ver se isso realmente se torna verdade. Eu acho que não. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.